Saudações, colegas. Dando continuidade à proposta dos vídeos, só para reforçar, meu nome é João Marcos. Dessa vez eu tirei uma foto mais próxima de como eu estou, inclusive sem cabelo. Então vamos começar para ganhar tempo. A ideia é dar continuidade ao que foi dito no vídeo anterior. Então, nesse primeiro bloco eu já mostrei um primeiro vídeo com conceitos básicos. Vamos falar agora um pouco da estatística descritiva. O que vai ser então essa proposta? Então, o que é que nós vamos fazer agora? A estatística nós podemos dividir ela, basicamente, essencialmente, em dois grandes blocos, uma dedicada à estatística descritiva e a outra à inferencial. A estatística descritiva a gente pode ter três blocos de medidas que são bem simples, bem comuns: as medidas de posição, as medidas de variação ou dispersão e as medidas de precisão. A gente então vai ter aqui os valores mínimos, o valor mínimo, máximo, a moda, a mediana, a amplitude, a média. Vamos se familiarizar com os símbolos. Média. A gente vai ter a variância, S ao quadrado, desvio padrão, S, erro padrão da média, o intervalo de confiança e o coeficiente de variação. Então, e os cálculos para cada um destes? Bom, os cálculos são esses. O que a gente vai ter? A amplitude, o valor máximo menos o valor mínimo. A mediana, o número de observações mais 1 dividido por 2. E aqui a gente tem que ter um certo cuidado. Um asteriscozinho aqui, ó. Vamos ter cuidado porque esse cálculo, ele não me fornece o valor da mediana, mas o local em que a mediana encontra-se. Então ele me dá uma posição da mediana. O cálculo da média, que vai ser a somatória dos valores de x, cada valor de x, esse significa iésimo, dividido por n, que é o número de sujeitos. O cálculo da variância, que é a somatória dos valores de x, que é o cada valor menos a média, elevados ao quadrado, dividido por n menos 1. O desvio padrão, a raiz quadrada da variância. O erro padrão da média, que vai ser o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número de sujeitos. No caso, estamos trabalhando com uma amostra. O intervalo de confiança da média, que vai ser o valor da média, mais ou menos 1,96 vezes o erro padrão da média. No caso, esse 1,96, depois a gente vai reforçar de onde ele vem, mas só para ilustrar agora, é aquele meu 95% de confiança, tá? Que a gente já falou no vídeo anterior, que vai me permitir uma ideia, uma estimação de confiança em relação ao parâmetro. E o coeficiente de variação, que vai ser o meu desvio padrão dividido pela média, vezes 100, que aí vai me dar uma ideia de quantos por cento acontece de variação dentro dessas minhas observações. Bom, vamos fazer na prática um exemplo. Para isso a gente vai estar usando também a calculadora científica para facilitar. Então vamos começar. Eu tenho um conjunto de valores aqui. Eu não vou contextualizar esses valores, eu quero reforçar que esses vídeos não têm pretensão de substituir as aulas. Apenas a gente vai estar reforçando e ilustrando o que foi visto em sala. Eu tenho um conjunto de valores, meu primeiro passo, colocar esses valores em ordem. Então eu vou botar aqui os valores de x. O valor mais alto, eu vou colocar do mais alto para o mais baixo. 13,7. 13,7. O segundo valor mais alto, 12,2. 12,2. O terceiro valor mais alto, 11,8. E esse 11,8 se repete. Eu preciso escrever ele duas vezes também. 11,8. Depois eu tenho 10,5. 10,5. Beleza? Fiz o meu primeiro passo. Daqui eu já posso tirar alguns resultados. Por exemplo, vou colocando aqui do lado para ganhar espaço. Então, olha só, eu já tenho como identificar facilmente o meu valor mínimo, o valor máximo, a moda, a mediana e a amplitude. Vamos começar com o que dá para fazer visual. Mínimo, o menor valor do conjunto, 10,5. Depois eu vou ter o meu valor máximo, 13,7.
Agora eu vou ter o meu valor da moda, o valor que mais se repete, 11,8. Vou ter a minha mediana, e aí para minha mediana eu vou fazer o cálculo, embora visualmente eu já saiba que vai ser 11,8, mas fazendo o cálculo, olha aqui como é que eu vou ter. Mediana vai ser igual a n mais 1 sobre 2, igual, meu n, 1, 2, 3, 4, 5, 5 mais 1 sobre 2, igual a 6 sobre 2, igual a 3. No caso, esse 3, na verdade, é o terceiro. O terceiro valor, seja de cima para baixo, de baixo para cima, vai ser o centro, no caso, 11,8. Então, eu vou lá preencher meu valor, 11,8. Amplitude. Amplitude, eu vou pegar o meu valor máximo menos o mínimo. Então, eu vou ter aqui amplitude igual ao máximo menos o mínimo, que vai ser igual, vou botar aqui embaixo, meu valor máximo 13,7 menos 10,5. É legal às vezes a gente não confiar demasiadamente na nossa capacidade de calcular, por mais que a gente esteja bem afiado. Então, por segurança, eu gosto de estar sempre conferindo e fazendo aqui o cálculo na calculadora. Ó. Então, eu vou calcular 13,7 menos 10,5. E o resultado 3,2 é a minha amplitude. Beleza. Vou agora somar todos os valores para encontrar qual é o valor da somatória dos valores de x. Então eu vou fazer 13,7 mais 12,2 mais 11,8 mais 11,8 mais 10,5. Então eu vou ter o valor da somatória igual a 60. Meu valor de somatória foi igual a 60. Aqui o cálculo da minha média, ó, média é igual a somatória dos valores de x dividido por n. Essa minha somatória eu acabei de fazer, tá aqui, ó, 60 dividido meu n, número de observações 5. Então eu tenho que 60 dividido por 5 foi igual a 12. Então, a média desse conjunto de valores foi 12. Então, vou colocar aqui. Minha média foi igual a 12. Próximo passo, vou calcular minha variância. A minha variância vai ser igual a somatória dos valores de x menos a média elevados ao quadrado dividido por n menos 1. Então eu preciso fazer primeiro esse meu numerador. Para fazer esse meu numerador eu vou fazer aqui, ó, valores de x menos a média. Para ganhar tempo eu já vou fazer direto o quadrado ao quadrado. Então na calculadora científica eu vou poder fazer tudo de uma vez só. Como? Eu vou ter aqui 13,7 menos o meu valor da média, 12, igual 1,7. Eu poderia anotar aqui 1,7, mas percebe que isso é só uma etapa. Eu não vou dar continuidade a ela, porque a gente já viu em sala que a somatória desse valor de x menos a média, se eu for somar eles antes de elevar ao quadrado, ele vai dar um valor igual a zero. Como é que eu tenho certeza disso? Pô, eu estou fazendo os valores que somam, os valores de x somados, que dá 60, dividido pelos valores, o valor da média, que se eu multiplicar pela quantidade de observações do meu conjunto, também vai dar 60. Então, é praticamente 60 menos 60 vai dar zero. Então, aqui mesmo, eu já vou fazer o valor menos a média, x ao quadrado, igual, e eu já tenho o meu valor que foi ao quadrado. Então, já venho aqui, ó, 2,89. Próximo, 12,2 menos, meu valor da média é 12, igual 0,2. Não vou anotar. O primeiro é elevar ao quadrado 0,04.
Aí você vai perguntar, professor, não tem como fazer isso mais rápido? Tem sim, vamos fazer mais rápido. Abre parênteses, 11,8 menos 12, fecha parênteses, quadrado. Mesma coisa que eu fiz antes, só que agora, ao invés de fazer por etapas, eu fiz tudo junto. Igual, 0,04. Olha aí. Professor, mas agora vamos fazer com, ao invés de ser 11,8... desculpa, eu calculei aqui errado. 11,8 é esse valor aqui de baixo, tá? Então, peraí. 0,04 é aqui embaixo. E como é que eu vou fazer esse 12,2 agora? A calculadora tem um botão direcional. Eu vou me deslocar até em cima do número que eu quero alterar. Eu quero alterar de 11,8 para 12,2. Então, 12,2. Digito por cima e dou um igual. Olha aí o que eu vou ter. Eu tenho o mesmo resultado. Muito bem, 12,2 menos 12, que foi a média, elevado ao quadrado, e 11,8, desculpa, menos 12 ao quadrado, 0,4. Está certíssimo. E o próximo valor não é o mesmo? Então já vou direto. 0,04. O último, só preciso vir com o botão direcional da calculadora. E agora eu vou ter 10,5 menos 12 elevado ao quadrado. Vai me dar 2,25. Pronto. Agora eu preciso somar esses valores. Essa somatória vai ser igual. Vamos vir para cá. 2,89 mais 0,04 mais 0,04 mais 0,04 mais 2,25 igual a 5,26. 5,26. Substituindo agora, esse 5, hoje eu estou meio gripado, hein? 5,26 vai ser o numerador da variância. Então eu venho aqui, substituo 5,26 dividido n menos 1, 5 menos 1, 4, igual. Aqui mesmo na calculadora, se eu quiser dar continuidade ao que eu estou fazendo, já está o valor 5,26, entro com a divisão, ANS quer dizer que vai ser esse valor que já existe aqui como resultado. Dividido por 4, igual. Então, o meu valor da variância, 1,315. Em sala, a gente está discutindo sobre o arredondamento. Em sala, a gente concordou que trabalharíamos com o que alguns livros sugerem. Então, a média vai apresentar uma casa decimal a mais que a quantidade de casas decimais dos valores que nós trabalhamos. Nesse caso, foi valor fechado, não precisa. A variância, desvio padrão, intervalo de confiança e alguns outros, com exceção da média e a mediana, vai ser a quantidade de casas decimais mais duas casas decimais. No caso aqui, esse valor já está contemplando isso. Então, eu voltei aqui. Variância vai ser igual a 1,315. Desvio padrão. Vou fazer aqui em cima. Desvio padrão vai ser igual a raiz quadrada da variância. Desvio padrão é a raiz quadrada de 1,315. Meu desvio padrão, então, vai ser igual. Então quer dizer que eu poderia continuar aqui na calculadora? Poderia, Do jeito que está aqui, eu não dei igual, cheguei a esse valor, 1,315. Entro com o botão da raiz quadrada e dou igual. Então eu tenho o meu resultado. Mas se eu quiser, eu posso fazer também direto, raiz quadrada de 1,315. Eu vou ter o mesmo valor que eu mostrei anteriormente, tudo bem? Então, vou trabalhar agora com 3 casas decimais. Agora eu preciso de um arredondamento. 1, 4, 6, 7. O valor que vem após o 6, que é a minha terceira casa decimal, excede 50? Excede. Aqui é 1,73. Então, esse valor vai ser 147. Então, eu vou ter um desvio padrão de 1,147. Vou preencher aqui do lado. Desvio padrão vai ser igual a 1,147.
7. Próximo cálculo que eu vou realizar, aqui eu voltando aqui para as nossas fórmulas, só para a gente reforçar o que foi feito já, mediana, média, variância, desvio padrão. Agora eu venho para o meu erro padrão da média, então vamos lá. Meu erro padrão da média, vou traçar aqui, para deixar mais organizado. Meu erro padrão da média vai ser igual ao que? Vamos olhar aqui de novo. Erro padrão da média. Desvio padrão dividido pela raiz quadrada de n. Desvio padrão dividido pela raiz quadrada de n. Ficou feio, mas dá para entender, tá? Vai ser igual. Vou colocar aqui embaixo. Meu desvio padrão, 1,147. Erro padrão da média vai ser igual 1,147 dividido por raiz quadrada de n. Raiz quadrada, meu n foi 1, 2, 3, 4, 5. Raiz quadrada de n igual a 5. Oh, desculpa, raiz quadrada do valor 5, tá? Isso não é um S, tá? Isso aqui é um 5. Na minha calculadora eu também posso fazer isso direto, então vamos tentar fazer de forma mais dinâmica. Zerei. Entro com 1,147 dividido pela raiz quadrada do meu valor de n, que foi 5. Pronto, aqui eu já tenho o meu resultado direto, gente. Igual a 0,51295. Percebe que se após a terceira casa decimal excede a 50, passou de 50, então esse vai arredondar para 3. Então eu vou ter um erro padrão da média igual a 0,513. Vocês devem estar se perguntando, professor, o senhor não botou mais ou menos do desvio padrão? Foi uma falha, tá? Vamos ficar atentos. Resultado de raiz quadrada, mais ou menos. Então aqui é mais ou menos 1,147. Mas aqui, quando ela vier para o numerador, eu vou trabalhar com ela positivo, tudo bem? Vou agora para o meu intervalo de confiança. O meu intervalo de confiança da média vai ser igual ao meu erro padrão, a minha média, mais ou menos 1,96 vezes o erro padrão da média. Substituindo esses valores, eu vou ter intervalo de confiança da média vai ser igual minha média, que foi 12, ó, tá aqui, 12, mais ou menos 1,96 vezes erro padrão da média, 0,513. Esse cálculo a gente vai colocar o valor positivo, o valor que é menor que a média e o valor que é maior que a média. A melhor forma de saber se você não errou, ó, não é saber se você acertou, é saber que você não errou, pelo menos de forma grotesca, é o seu valor, que é o intervalo, o menor e o maior, que vai ser o resultado da subtração e da soma, não serem ambos superiores à média, nem serem os dois inferiores à média. Tem que ter um menor que a média e outro maior que a média. E nós vamos apresentar assim, ó, intervalo de confiança da média vai ser igual o resultado do menor, hífen, resultado maior, fecha parênteses. Como é que eu faço na calculadora? Vamos lá. Olha lá. 12. Vou começar fazendo o intervalo menor, que vai estar à esquerda nesse intervalo. 12 menos 1,96 vezes o erro padrão na média, 0,513 igual 10,99452. É menor que a média? Então vamos lá, vamos escrever ele. Olha o detalhe, 994, depois desse 4, 3 casas decimais, 52. Então esse 4 eu posso arredondar para 5. Que nós vamos trabalhar com 3 casas decimais. Então 10,995. Hífen. Como é que eu faço agora o próximo? Eu poderia calcular tudo novamente. Quer ver calcular de novo? Volta o vídeo e assiste de novo, gente. Aqui, vamos ganhar tempo, ó. Me desloco aqui com o meu cursor da calculadora pelo direcional e venho até em cima do sinal de menos, ó. Tá piscando lá o sinal de menos, substituo pelo sinal de mais. Então agora, quando eu der igual, é a mesma função alterando apenas de menos para mais, ó. A mesma função, só que eu altero de menos para mais. Dou um igual, mesma coisa agora, ó, 13,00548. Esse 48, ó, depois do 5,
o número que vem, os dois números seguintes não excedem a 50. Algumas pessoas vão cair na tentação de, esse 8 arredonda esse quadro para 5. Mas aí você vai ter 50, você não passou de 50. Então esse 5 vai permanecer 5, tá? Então eu vou ter 13,005. 005. Terminei meu intervalo de confiança, tá? Para encerrar essa parte, coeficiente de variação. Coeficiente de variação lá entre as nossas fórmulas, olha aqui de novo. Desvio padrão dividido pela média vezes 100. Então eu vou ter desvio padrão dividido pela média vezes 100. Vou pegar meu desvio padrão, 1,147 dividido pela minha média que foi 12. Vou chegar no resultado de, vamos aqui, 1,147 dividido por 12. 12 foi minha média, tá aqui, ó, minha média, igual a 0,095583. Eu poderia colocar o valor final aqui, mas antes disso, eu já vou fazer, ó, ele vezes 100. Então eu vou colocar aqui, ó, esse coeficiente de variação, vou botar aqui o resultado vezes 100. E aí, aqui direto, eu já faço, ó, vezes 100, aqui. O meu resultado aqui, eu já digitei direto, vezes 100. E encontrei 9,558. Estou trabalhando com duas casas decimais para o coeficiente de variação, 9,56. Então, meu coeficiente de variação ficou bem pequenininho aqui no canto, mas suficiente para a gente ver, 9,56. 9,56. Se foi vezes 100, lembra lá nos cálculos, na fórmula que eu demonstrei agora há pouco, trazendo aqui de volta, ó, porcento, 9,56%. Bom, eu acho que isso aqui só dá para a gente consolidar, só dá para a gente entender bem, quando a gente faz bastantes situações similares a essa. Então, repete o que foi feito aqui, a interpretação a gente discute em sala, e a gente reforça na sala, e vamos passar para o próximo para ganhar tempo. Vamos lá? Boa noite para todos, ou melhor, esse filme eu estou gravando agora à noite, então por isso que saiu automático. Boa noite a todos e até logo.